Boa noite, pessoal! Vamos organizar isso daqui, né? Enquadrar. Acho que tá torto. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma live, a segunda live da semana, hein? Para quem não tava fazendo live, agora eu tô empolgada, né? Sejam bem-vindos. Já vou encaminhando a live para quem é lojista também, para poder acompanhar. Que hoje a gente vai fazer um bate-papo igual a gente fez ontem. Então vai ser bem bacana. Quem tiver dúvidas, né, a respeito de exposição de produto, de VM, já vai poder comentar aí pra gente poder começar. Vocês estão me ouvindo, gente? O som tá bom? Tá tudo certo? Tô achando que ainda tá torto isso daqui. Agora sim. Boa noite para quem tá chegando. Gente, então assim, o tema que eu escolhi pra gente falar da live hoje é algo que vocês sempre comentam comigo, né? Gisele, eu gostaria de melhorar minha loja, mas eu não sei o que eu gostaria de melhorar. Ou eu gostaria de melhorar a exposição, eu gostaria de trocar o mobiliário, enfim. Então são vários detalhes que vocês me trazem e que às vezes vocês ficam um pouco presos, pensando assim, o que eu posso melhorar na minha loja? Eu quero mudar, mas eu não sei exatamente o que eu quero mudar. Então, é interessante que vocês tenham em mente isso, né? Que dentro do Visual Merchandising a gente consegue analisar vários pontos dentro da loja de vocês e identificar o que é mais urgente, né? Então, será que é uma troca de mobiliário? Será que é a coordenação do produto? Será que se a gente só coordenar o produto de uma maneira diferente, não vai ficar melhor já a exposição desse produto? Então, essa é a questão que a gente tem que analisar e que vocês sempre trazem para mim uma visão muito de organização de loja, né? Eu não consigo organizar a minha loja. Então, o importante é entender isso. Por que você não está conseguindo organizar os produtos na sua loja? Eu até coloquei uma sequência de stories antes, para quem não viu, depois pode voltar lá ver, do que eu mais escuto. Ah, Gisele, eu tenho muito produto e eu não sei como organizar. Não, Gisele, o problema é que eu compro demais. Quem tá chegando aí na live já pode se acusando se você é um desses lojistas que compra demais. Não, Gisele, o meu problema é que eu não sei misturar as cores, as estampas, eu fico um pouco perdido e eu travo na hora de fazer essas combinações dentro da minha loja. O meu problema é que eu tenho que mudar muita coisa, mas eu não sei por onde começar. Então, vocês percebam que é tudo uma sequência, né? Que você consegue ir analisando dentro da sua loja, entendendo o que é mais importante. Às vezes vai ser o mobiliário, por quê? Porque o seu mobiliário, ele está dificultando a exposição do produto. Então, se você for pensar em fazer um investimento, você vai precisar fazer nessa questão de imobiliário. Ou às vezes não, às vezes vai ser só mesmo a questão de coordenação de produto. Oi, Ismael, por favor, pode comentar a sua dúvida aqui. Eu não sei se vocês estão mandando aqui como coordenar araras em época de promoção. Essa é uma pergunta que me enviaram aqui e que a gente já vai responder. Boa noite, pessoal da VR Modas. Tenho uma arara de camisas básicas e queria dar uma harmonização diferente mesclando com outras peças. Que tipo de categoria de produto que você vende na sua loja além dessas camisetas básicas? Com o que você trabalha além das camisetas básicas para fazer uma composição com elas? Você trabalha com calças, com bermudas, jaquetas? O que você tem aí que a gente poderia agregar nessa arara que você acha que é interessante? Porque, gente, algo que eu já venho falando há muito tempo, inclusive ontem a gente bateu muito forte em cima disso na live, que é muito importante vocês olharem para dentro da empresa de vocês. As respostas estão ali, tá? Não é o que o meu colega tá vendendo mais, o que o meu concorrente tá vendendo mais, é o que você tem no teu estoque e você precisa vender. Calças, bermudas, camisa social longa, curta e cintos. Bom, você já começa nesse ponto. Se é uma camiseta básica, você consegue criar uma proposta para o teu cliente. Se o teu cliente utilizar, por exemplo, uma camisa social manga longa, mas que for mais despojada, que dê para usar ela aberta, né? Se ela for social mesmo, aí não vai dar esse match, porque a camiseta básica, ela é mais algo mais dia a dia, né, gente? Mais casual. E a camisa social é para um evento mais sério. Então, são dois produtos que, em tese, eles estão em estilos diferentes. Então, fica mais difícil a gente juntar eles na mesma arara, porque o cliente não vai utilizar os dois juntos.
Já, como eu ia falando, se for uma camisa que seja manga longa, mas é aquela camisa mais despojada, uma camisa jeans, uma camisa de linho, que o teu cliente consegue usar ela aberta com a camiseta básica, numa proposta mais despojada, aí você consegue montar dentro da mesma arara esses dois produtos, entende? Mas o que é bacana é que você tem acessórios e você tem a parte de baixo, então camiseta é parte de cima, bermuda parte de baixo. Você consegue fazer um link sim na arara dessas duas categorias de produto, porque o cliente vai entender que você está dando uma sugestão para ele utilizar esses dois produtos juntos. Então você pode colocar blocos de camiseta, né, básica, com blocos de bermudas jeans, de outros tecidos também que você tenha, para que você possa fazer essa combinação. Se você tiver cintos que combinem com essa proposta, você também pode colocar, ou dentro da própria bermuda, né, passar ali certinho no passante, como ela é utilizada, ou você pode enroscar ela no ganchinho do cabide. A gente tem um outro truque também, que às vezes a gente coloca o cabide dentro da própria arara. Eu tenho que ver se eu tenho uma foto disso aqui pra vocês. Que agora eu lembrei que eu posso utilizar fotos, gente. E eu acho que eu tenho. Só um minutinho que eu vou achar aqui na galeria. A gente consegue utilizar o cinto no outro formato que fica bem interessante também para atrair o olhar do consumidor. E aí vocês conseguem dar um charme a mais na arara. Por quê? O interessante é você trazer produtos que se combinem entre si dentro da arara, tá? Não adianta a gente só querer misturar categorias de produtos se elas não combinarem. Achei. Ó, essa imagem aqui, ó, tá numa proposta feminina, mas serve também para o masculino, de colocar o cinto, ó, pendurado dentro da própria arara e enroscar o cabide dentro dele, tá? Então, assim, por que nesse caso eu utilizei esse truque, né, esse detalhe para exposição? Primeiro, porque ele já traz um olhar diferenciado para o consumidor. Segundo, porque a gente consegue, nesse caso, mostrar que esse look que eu coloquei de look frontal pode ser usado tanto com o cinto fino que já tá na saia, quanto com essa proposta mais pesada desse cinto. E também, se vocês analisarem, essa arara, se eu deixasse o look superior, o look frontal, né, enroscado direto ali na arara, ele ia ficar com esse espaço aqui embaixo, ia ficar um espaço muito vazio embaixo da arara. Então eu utilizei o cinto para descer um pouquinho esse look, né, pra gente conseguir preencher um pouquinho mais do espaço, tá? Que essas são técnicas, detalhes, enfim, que eu falo mais no curso, mas aqui para vocês terem uma noção de coordenação de produto, para vocês entenderem que dá sim pra gente trabalhar os acessórios também dentro da arara. Eu sei que a maior parte de vocês acaba tendo um espaço único dentro da loja para expor acessórios, só que nem sempre essa é uma atitude interessante, né? Podemos dizer assim, inteligente de maneira estratégica. Por quê, né? Quando a gente está expondo os acessórios somente em um lugar da loja, você se obriga a ficar oferecendo esse acessório para o cliente, ficar levando o cliente até esse setor da loja. Quando a gente traz o acessório até o cliente através dessas combinações, você vai influenciando ele indiretamente a pensar nesse produto. Então, por exemplo, ali num look, quando você coloca um acessório, e seja feminino, masculino, enfim, né, até infantil, quando você coloca um cinto, uma bolsa, um boné, por exemplo, quando a pessoa tira essa peça, esse acessório dessa composição total que a gente fez, ele vai ver que faz falta, sabe? É tipo um quebra-cabeças. Eu coloquei, por exemplo, a camiseta, a bermuda, o cinto e o boné. E tudo aquilo ficou muito bacana. A pessoa olhou e se encantou por aquilo, ela sentiu vontade de provar, ela quis saber se tinha o tamanho dela. E aí você tira o cinto. Ela vai sentir que tá faltando alguma coisa. A menos que não seja o estilo dela para usar aquele produto, mas se ela gostou da composição total, se ela tira algum desses acessórios, vai ficar fazendo falta na composição geral e ela vai acabar sendo induzida a levar esses produtos. No caso, tem arara de cima que expõe as sociais curtas, embaixo as calças, e em outra arara única as básicas em cores mescladas, só que queria mudar. As suas araras são fixas, né? Pelo que você tá me falando, elas não têm regulagens, você não consegue fazer essa mescla de trabalhar, por exemplo, camiseta e calça aberta inteira na mesma arara, né? Arara única. Esse tipo de mobiliário ele acaba limitando bastante. Mas existem alguns formatos, algumas dobras que a gente consegue colocar a calça jeans. Se você já tem ela na parte de baixo dobrada,
você consegue, Ismael, fazer essa composição. Você coloca um bloco, eu divido a arara por blocos, né? Então, faço ali um bloco de 3, 4 camisetas, enfim, parte de cima. Na sequência, eu coloco 3, 4 peças de parte de baixo, bermuda, calça. Aí você pode ir trabalhando as cores também. Mas o que é interessante, como eu falei, que tudo isso se combine, não é só, eu tô colocando parte de cima com parte de baixo aqui, e só porque a Gisele falou que tinha que ser assim e aquilo não combinar e não funcionar no provador. Se você expõe grade de produto, aí você põe a grade. Então, é a camisa, o P, o M, o G e o GG, dependendo do tamanho da sua grade também. Se a grade for muito extensa, você vai ter que dar uma controlada para ver se não vai ocupar muito espaço da sua arara. Então, gente, percebam que cada loja é muito específica, porque aí a gente tem o mobiliário que é diferente, a gente tem o tipo de produto que é diferente, a gente tem um produto que você quer girar dentro da loja, né, que às vezes não tá vendendo tão bem e você precisa posicionar. E aí dentro do VM, o que a gente faz? Analisar qual é o local da loja que tem uma circulação maior, para a gente poder criar essa arara diferenciada. A gente analisa quais cores você tem no teu estoque que estão vendendo bem, as que não estão também, para a gente poder trabalhar essas cores. A gente analisa essa questão de acessórios, o que eu posso mesclar, o que eu posso incluir, né, dentro dessa arara, e é sempre pensando assim, o que meu cliente usa, tá? Ontem eu dei esse exemplo. Se o teu cliente usa, por exemplo, uma camisa de seda, né, que era feminina, com calça jeans, você vai montar essa composição. Agora, se a sua cliente for uma cliente mais séria, que só usa essa camisa de seda com uma calça alfaiataria e blazer, se você montar uma arara com jeans, não vai vender, tá? Ou vai vender só a camisa, o jeans não vai influenciar, porque não é o estilo da cliente. Então, vocês têm que sempre ir analisando esses dados, que tem até o guia que eu passo lá no treinamento para vocês, quais são as informações dos relatórios de vendas de vocês que a gente usa para determinar o que a gente vai combinar dentro do VM, tá? Porque não é simplesmente assim, eu vou misturar aqui o verde e o azul porque eu gosto dessas cores. Não é sobre nós o VM, ele é sobre o comportamento do cliente, ele é sobre o teu estoque. Então, o que a gente acaba mostrando para vocês é a parte visual, mas sempre tem um porquê, né? A gente começa lá atrás, entendendo o teu estoque, entendendo o que você tem dentro de loja que você precisa vender, entendendo o que o teu cliente compra, como ele usa esse produto, e aí a gente vai desenvolvendo essas estratégias. Então é algo que é bem interessante, porque o VM ele consegue fazer o link entre todas as áreas dentro da loja, né? A gente vai analisar a questão de estoque, de compra, a gente vai analisar a questão de vendas, né? Dos resultados que vocês têm, do comportamento do cliente de vocês. A gente vai trabalhar a questão de marketing, porque o visual merchandising acaba sendo uma ferramenta forte do marketing. A gente posiciona a loja através, né, dessa exposição que a gente faz. Eu sempre dou esse exemplo aqui, que eu tenho certeza que vocês já passaram em frente a uma loja e falaram assim, essa loja deve ser cara. Comentem aí, quem já teve essa experiência de julgar uma loja assim? Nem conhecia, só passou na frente e falou, essa loja deve ser cara. Eu aposto que todo mundo já teve, né? Essa experiência. Então, por que a gente faz isso? Porque a maneira que o produto está sendo exposto para o nosso consumidor, seja o tipo de mobiliário, seja o tipo de cabide, seja o formato de exposição que a gente chama, o produto está exposto por grade, está exposto por tamanho, por cor. Então, desculpa, gente. O que está sendo trabalhado dentro dessa loja, tudo que é feito dentro da loja, passa uma imagem para o consumidor. Ele tira um conceito do que você está mostrando. Então, dentro do VM, a gente faz isso para alinhar essa imagem da sua loja, essa exposição de produto, o posicionamento dos mobiliários, o tipo de manequim, a iluminação, tudo para ser, né, adequado para o estilo de loja que você tem, para o tipo de produto que você vende. Então, a gente organiza tudo isso dentro da loja. Então, por isso que eu falo que o VM acaba sendo uma ferramenta muito importante de marketing para tua empresa também, né? Sem contar o fato que você consegue utilizar o que você já tem de exposição bacana dentro da loja, uma vitrine, uma arara, e trabalhar isso nas redes sociais, seja no Reels, num post, pode ser um fundo, né, que você utilize para fazer uma live também, né? Então, além dessa questão do cliente que vai na loja, você consegue trabalhar o VM também linkando para o online, né? E naturalmente ele vai envolver o financeiro também, porque claro que se a loja vender bem, vai ter resultado no caixa. Se você não exporta o produto direito, se você tiver uma falha nesse processo que eu estava falando para vocês, de compra, de venda, de exposição de
produto, isso vai influenciar sempre no caixa da loja. Então, acontece muito das pessoas chegarem para mim e falar que não tá vendendo tão bem, né? E aí quando você vai analisar, você descobre o porquê. Às vezes tá com o posicionamento de loja errado, às vezes o formato que tá expondo o produto não é o melhor formato, né? Então eu chego e pergunto, né? O que vocês querem vender? O que vocês precisam vender? Aí às vezes não tem nem estipulado, é só, Gisele, eu quero vender mais. E a gente tem que saber o que a gente quer vender mais, né? O que hoje você tem dentro da tua loja que você fala, meu Deus, isso daqui eu tenho que girar. Que produto que você apostou, que você achou que ia girar muito bem e hoje não tá girando. Porque muitas vezes, gente, real oficial, assim, de quem tá dentro de loja, tem produtos que não vendem só porque eles estão mal expostos. Porque eu faço esse teste, tá? Porque eu trabalho esse produto que não tá girando tão bem em um determinado lugar da loja, a gente traz esse produto pra frente, combina ele de uma maneira diferente, eu trabalho ele com uma categoria de produto que tá vendendo bem e esse produto sai. Produtos que a equipe já tinha desistido, que o lojista já tinha promocionado, tinha ido pra live e voltou e a gente consegue vender. Então é a prova que sim, quando você tem um produto bem exposto, ele vende. Porque muitas vezes esse preconceito de que esse produto já é velho, ele é de vocês que estão dentro da loja. Ele é de vocês que não aguentam mais ver esse produto dentro da loja. Para o cliente, ainda é novo. Se ele não viu aquele produto, se você não criou uma composição diferente para atrair o olhar dele, para ele vai ser novidade, entende? Boa noite para quem está chegando. Então, esse é o ponto que vocês têm que entender, né? Que a gente trabalha dentro do VM em vários setores para que vocês consigam estruturar esse processo de vocês e entender o que eu tô errando dentro da minha loja, o que eu poderia melhorar com o que eu já tenho. Eu não posso fazer um investimento agora, né? Um investimento alto, por exemplo, numa reforma, eu não posso fazer um investimento alto num mobiliário diferente, trocar os cabides da minha loja, o piso, a iluminação, o manequim. Tudo bem, coloca isso numa lista de coisas que você vai fazer, né? Mas se eu puder dar uma dica no que você vai investir hoje, investe no curso que eu tô fazendo por apenas R$349. Porque, gente, ainda dá pra parcelar em 12 vezes, tá? Lá no site. Então, se vocês me falarem que vocês não conseguem fazer esse investimento pra loja de vocês, vocês estão em muitos apuros, assim. Tá difícil, né? E aí, só com esse treinamento, vocês já vão conseguir ter o passo a passo para estruturar a loja de vocês e conseguirem trabalhar com o que vocês já têm. Porque além das aulas que a gente vai ter, que vai ser de segunda a sexta-feira, vocês vão conseguir ter esse direcionamento exclusivo lá dentro do grupo, de poder enviar as fotos da loja de vocês, de poder falar, Gisele, eu tive aula ontem, beleza, mas eu fiquei com dúvida nisso. Eu vim montar a área e eu travei. O que eu faço agora? Eu vou estar dando esse suporte para vocês lá no grupo, todos os lojistas vão estar lá compartilhando e eu vou conseguir ajudar vocês a irem executando passo a passo para estruturar a loja de vocês. Então, isso que é o bacana, que vocês consigam executar, né? Então, eu sei que a realidade de cada loja é diferente, mas eu entendo que se a gente consegue aplicar o VM dentro da loja, vocês vão sim ter resultados, porque eu vivo isso todos os dias com os meus clientes. Eu já vi cliente meu crescer 30%, 40% em um mês de loja. Vou garantir isso para vocês? Gente, não tem como, porque cada loja é uma loja, tudo depende dentro da loja. Mas eu garanto para vocês que se vocês estruturarem o VM dentro da loja, vocês também conseguem ter crescimento. Vocês conseguem ajustar o que é importante para vocês, seja um estoque alto, seja a questão de aumentar o ticket médio de venda de vocês, seja aumentar a quantidade de produtos que está sendo vendido por atendimento. Então a gente consegue, com o treinamento, mapear todos esses detalhes para que vocês consigam estruturar a empresa de vocês, porque esse é o foco. Não é só ensinar vocês a montarem uma arara bonita, né? É ensinar vocês realmente o passo a passo para que vocês peguem e entendam os relatórios de venda de vocês, entendam como essas informações vão ser utilizadas na hora de coordenar uma arara, que produto que eu monto uma arara, né? Porque geralmente é isso, eu vou montar minha arara com o quê? Com o que eu mais gosto, com o que é bonito, com o que é novidade, com o que é fácil de vender. Já o meu trabalho, geralmente é o trabalho reverso. Eu vou montar uma arara com o que está sendo difícil de vender dentro da loja, né? Uma arara estratégica, uma arara num ponto estratégico da loja,
né? Porque o que já tá vendendo fácil, gente, a gente não precisa tanto esforço, né? Por exemplo, uma camiseta básica que você vende de olho fechado, você não precisa fazer o mesmo esforço do que uma camiseta estampada às vezes, né? Claro que cada loja é diferente, mas entendem a comparação que eu faço? Então, esse é o ponto, gente. A chave para tudo tá dentro da loja de vocês. Tenho muita dificuldade nessa parte de VM. Então, Ismael, já fica a dica, tá? Semana que vem nós temos treinamento online, né? E as aulas vão ser, gente, de segunda a sexta-feira, como eu ia falando pra vocês. Cada dia vai ser um tema diferente. Então, a primeira aula a gente vai falar sobre comportamento de cliente. A segunda é sobre layout, tá? Layout de loja, posicionamento de mobiliário, alturas, enfim, tudo o que vocês precisam entender para criar um ambiente de loja aconchegante para o consumidor de vocês, um ambiente de loja estratégico, tá? Porque isso também influencia muito nas vendas de vocês. Na quarta-feira, que eu acredito que vai ser a aula mais esperada por vocês, vai ser sobre coordenação de produto, os formatos de exposição que a gente tem, como vocês vão coordenar os produtos, qual que é o melhor formato para cada loja. Na quinta-feira, a gente vai trabalhar a questão das cores, uma aula só de combinação de cores e estampas, tá? E na sexta-feira a gente vai entrar com o vitrinismo, e eu já adianto para vocês que o vitrinismo não é sobre decoração, sobre cenografia. Se vocês acham que vitrinismo é sobre montar decoração de loja, vocês realmente precisam fazer o treinamento porque o buraco é bem mais embaixo, tá? A cenografia ela é uma parte da vitrine que você utiliza em épocas, né, comemorativas para criar um contexto da tua vitrine, mas não é a decoração que vende, tá? O que você vende é produto. Então eu vou ensinar vocês a posicionar manequim, a coordenar produto para vitrine, iluminação correta para vitrine também, que caso a iluminação estiver errada, vocês já vão poder ajustar. Então todos esses detalhes que realmente para atrair o olhar do consumidor para dentro da loja de vocês. A gente vai falar também um pouquinho de manequins, tá? Que são importantes, porque é o cartão de visita de vocês a vitrine. E então vai ser realmente assim, ó, de cabo a rabo, tá? O treinamento. Então as aulas vão ter em média aí 1h30, 2 horas, depende o conteúdo, depende o quanto vocês também interagirem dentro das aulas, porque a aula vai ser ao vivo, então, né, a gente pode trocar bastante ideia. E depois das aulas vai ter lá uma tarefinha todo dia, sim, para vocês aplicarem em loja. Então vocês vão ir executando o treinamento comigo, né? Que eu vou ir poder acompanhando com vocês. E claro, caso vocês não consigam executar tudo em uma semana, porque vai ser muita informação, depois vocês vão continuando e a gente vai ter o grupo, vocês continuem enviando lá e eu vou dando esse suporte para vocês até vocês estruturarem. Depois, dependendo onde for a loja de vocês, se vocês sentirem necessidade que eu realmente vá até a loja de vocês para ajudar vocês a executarem, aí é outra conversa. Mas eu garanto para vocês que com o conteúdo que eu vou passar, com a didática que eu aplico para vocês, vocês vão conseguir sim, gente, aplicar isso em loja, porque eu já treinei gente, ó, de vários estados. Na minha loja eu trabalho os dois públicos, masculino e feminino. Não tem problema, que ali no grupo da lista de espera que o pessoal já comprou o curso, já tá na lista de espera, que vai ser o nosso grupo também de conversa depois do treinamento, onde eu vou enviar o link do treinamento também, das aulas. A gente vai fazer uma votação lá certinho numa enquete para entender qual a quantidade de público que vai ter de moda feminina, moda masculina, moda infantil, se tem algum outro segmento, para que eu possa trazer os exemplos, né, e as referências para cada estilo de loja. Então, quanto ao segmento, não tem problema, mas ele vai ser realmente mais voltado para a loja de confecção, tá? Que é o que eu atendo geralmente. Talvez depois eu faça um treinamento mais exclusivo para a questão de loja de calçados, acessórios, enfim, mas ele é mais voltado para a loja de confecção. Se você tem uma loja que tem também calçados, não tem problema, a gente vai levar alguns exemplos, mas eu já deixo claro que não vai ser o foco principal, porque senão a gente abre muito leque e aí a gente precisaria de 2 semanas, tá? Boa noite para quem tá chegando. Gente, a gente tá falando sobre visual merchandising, tá falando um pouquinho do treinamento de semana que vem. E falando sobre essa questão, né, dos processos dentro de loja, como vocês executarem o VM dentro de loja, que eu sei que muita gente tem dificuldade de iniciar ou nem sequer tentou, né, não sabe nem o que é o VM ainda direito e como ele pode ajudar vocês. Então, como a gente ia falando, né, gente, cada loja é diferente. No treinamento eu vou tentar abordar um pouquinho de cada coisa. E é bacana vocês analisarem isso, né? O que eu tenho mais dificuldade hoje, né, dentro da minha loja?
é na questão de coordenação de produto, é o meu mobiliário que não está facilitando, eu estou comprando demais, eu tenho muito produto parado, o espaço da minha loja não é suficiente, como que eu trabalho isso dentro da loja, na hora de montar uma área eu não sei como coordenar e eu acabo deixando do mesmo jeito, né? Então, são vários pontos que a gente consegue trabalhar dentro do VM e esclarecer para que vocês entendam que realmente o produto ele faz diferença, né? E como eu ia falando, essa questão de executar dentro de loja é uma constância. Não adianta a gente ir lá fazer uma vez, eu apliquei uma técnica, funcionou e depois eu não aplico mais. Então, é interessante que vocês apliquem também, né? E vão testando dentro de loja. E algo que eu comentei ontem foi dessa questão, às vezes, do visual. Eu vi que alguém montou uma arara em tal cor e eu achei bonito, ou até o que eu posto. Às vezes o pessoal fala, Gisele, eu me inspiro nas araras que você faz, que eu vejo que você posta. Gente, a questão não é só o visual, tá? Como eu disse pra vocês, tudo por trás tem estratégia, né? O que eu tô expondo nessa arara? Qual que é o estilo de cliente que eu tô atendendo nessa loja? Então, às vezes, vocês vão copiar apenas a questão da coordenação das cores ou o posicionamento das peças e isso não vai ser o que vai fazer vocês venderem, tá? Então, até mesmo assim, Gisele, a gente começou a aplicar VM e aí nosso concorrente começou a copiar. Ele começou a fazer as mesmas cores que a gente faz, a gente monta a vitrine num dia, no outro dia a dele tá igual. Quem aí tá passando por isso? Né? Copia tudo que eu faço. Gente, eu falo assim, primeiro que a pessoa que tá copiando, ela tá sempre atrás, né? Segundo que, se a pessoa tá copiando, é sinal que você tá fazendo bem feito, né? Que tá sendo referência. Mas não se apeguem muito a isso, ao que o outro tá fazendo, né? A resposta é sempre dentro da tua loja. O que eu tô fazendo para melhorar a cada dia? Porque a pessoa não vai conseguir copiar a tua venda, a tua estratégia. Ela pode copiar o visual, né? Fazer igual você faz no visual, mas não vai acabar copiando a estratégia, que é o que te dá retorno financeiro. Eu tive uma pergunta aqui, que foi sobre a coordenação de araras em época de promoção, em época de saldos, que eu sei que boa parte do pessoal já tá fazendo promoção. Quem aí tá fazendo promoção já de inverno? Comentem aí pra mim, pra eu saber. Vocês também têm essa dificuldade, gente, chegar na época de promoção e ficar pensando, e agora? Como é que eu vou montar essas araras? Porque eu quero liberar espaço do meu estoque, eu preciso mostrar pro meu cliente. Então, assim, gente, questão de promoção, eu sempre indico para os meus clientes a gente fazer o que é mais fácil, o que vai ser mais prático para vocês. Muitas vezes a gente não vai conseguir manter uma arara 100% coordenada, igual um lançamento de coleção, porque são épocas totalmente diferentes. A gente tem que saber o que é foco, né? Por exemplo, lançamento de coleção. Qual que é o nosso foco dentro de loja? É a gente mostrar a coleção, é a gente mostrar a cartela de cores que está sendo trabalhada, é a gente mostrar a coordenação dos produtos que combinam entre si, para o cliente levar mais que uma, duas peças. Então, esse é o foco, né, o objetivo para lançamento de coleção. No caso de promoção, é você realmente liberar esse produto. E assim, gente, incrivelmente, às vezes até se você deixa a arara muito arrumada para promoção, não vende. Então, promoção, geralmente, qual formato a gente acaba trabalhando o produto? Separando por preço, né? Às vezes assim, eu tenho preços, uma arara de R$ 49,90, uma arara de R$ 89,90. Então, eu separo os produtos por preço. Não, para ficar mais fácil, eu tenho bastante arara na loja, eu separo por tamanho e dentro desses tamanhos, preços variados, porque aí na hora do atendimento é mais fácil direcionar para o cliente qual que é o tamanho, né, de cada arara e ele encontra o seu tamanho e compra os produtos. Então, o foco nessa questão de saldos é sempre o que vai funcionar melhor para vocês no atendimento. Não adianta a gente falar que vai conseguir manter um VM perfeito numa época de promoção, porque, gente, isso é loucura. É só isso daí, quem fala isso é só quem não tá dentro do varejo, né? Porque promoção Deus nos acuda dentro de loja. Então, assim, analisem o que funciona mais para vocês. Se você vai fazer preços tabelados, você vai montar áreas com preços tabelados. Se o seu cliente compra por tamanho, deixa por tamanho. Se ainda assim você quiser talvez fazer uma separação por cor dentro dos tamanhos, você consegue. Não, Gisele, eu acho mais fácil fazer uma arara só de blusa, uma arara só de calça e o cliente procura o tamanho dele e os preços são variados. Então, vocês entendem que, assim, existem várias maneiras. A questão é
como você vai conseguir atender melhor o teu cliente nesse momento, pensando que provavelmente ele vai comprar sozinho, né? Não o tempo todo com o seu atendimento, porque a loja vai ter um movimento maior. Então, esses detalhes, gente, é o que eu reforço para vocês. A resposta está sempre dentro da tua loja. O que vai facilitar para vocês, né? E para o cliente. Esse que é o combo. É igual quando eu chego numa loja, eu vou montar VM. Eu converso muito com a equipe de vendas, porque eu não vou chegar lá e impor e falar, olha, tem que ser assim. Eu tenho uma noção do que seria a melhor sugestão para aquele momento e para aquela loja. Mas muitas vezes a gente tem que ajustar, a gente tem que ser flexível. Então eu vou respeitar a equipe, entender o nível de conhecimento delas, e se eu perceber que elas não vão conseguir trabalhar de uma forma tão complexa com o VM, eu vou ter que fazer um VM mais simples, eu vou ter que deixar direcionado para elas, olha, quando você tirar isso daqui, você vai pegar esse daqui. Então, assim, gente, é o básico, você vai trabalhando conforme o teu nível de conhecimento, até mesmo para o consumidor. O consumidor está acostumado com um formato de compra, a gente vai ter que educar ele novamente. Se você sempre separou teus produtos por categoria, então a gente vai ter que ir trabalhando isso para ele entender que agora é outro formato, trabalhando a mente da equipe e a mente do cliente. Então é a mesma coisa ali na promoção, a gente tem que entender o que vai funcionar para ambos, para que o cliente compre sozinho, para que a equipe consiga atender ele e para que isso funcione. Oi, Joyce! A Joyce VM também, ela fez uma pergunta bem interessante, né? A respeito de como funciona o meu trabalho junto com o arquiteto ao montar uma loja. Gente, eu sei que tem muita gente nova chegando por aqui que talvez nem saiba, né, disso, mas é fundamental você ter um profissional de visual merchandising junto com o profissional de arquitetura, se você não tiver um arquiteto no projeto, né, junto com o pessoal de marcenaria, enfim, para desenvolver o projeto. Por quê, né? Começando do básico, do início. O profissional de arquitetura, de marcenaria, ele está focado no mobiliário. O visual merchandising está focado na funcionalidade desse mobiliário. Ele está pensando se eu posso expor tanto peça longa quanto peça curta, se eu consigo mudar produtos de lugar dentro da loja depois, se esse mobiliário vai permitir isso ou não vai, né? Porque às vezes a gente tem um exemplo clássico dentro de loja, por exemplo, feminina. Só tem uma arara para vestido longo lá no final da loja. Aí chegou o verão, que é a época que mais vende vestido longo, eu quero trazer esse produto para frente, eu quero mostrar aqui na frente da loja para o consumidor que entra na loja. Mas aí eu não posso, porque não tem nenhuma arara que me permite expor um vestido longo. Aí o produto de vocês não vendem. Daí vocês ficam assim, o que eu faço? Ou o cliente vê na vitrine um vestido longo, ele fala, eu queria ver mais vestido longo. Daí você anda toda a loja até chegar lá no final para mostrar para ele. Então, assim, essa questão da rotatividade dos produtos dentro de loja, que a gente faz muito no VM e é um ponto fundamental para fazer você vender mais, é a gente girar o produto dentro de loja, mudar as categorias de lugar, a gente só consegue quando a gente tem um mobiliário flexível. Então, o meu trabalho, né, dentro dos projetos de loja, seja de reforma ou de inauguração de loja, né, é ter esse cuidado, é analisar o projeto do arquiteto e entender se a circulação que a gente está tendo entre os mobiliários é a correta, se a altura de que esses mobiliários estão, ela também é correta, e o que seria esse correto? Eu consigo expor o produto que o meu cliente tem? Sim, gente, muitas vezes a gente tem que medir o produto, eu tenho que medir cabide. Por quê? Já teve arara em que foi planejada a loja, que eu não participei, eu cheguei lá, mediram apenas a bermuda, e quando eu fui colocar no cabide, a bermuda encostava no chão. E aí, como é que eu exponho esse produto? Eu só consegui expor o tamanho 36. Acima disso eu não conseguia. Eu postei nos stories isso outro dia, gente. Deixa eu até ver se eu tenho a imagem para poder compartilhar para vocês, que quando eu não faço isso, o pessoal acha que eu tô mentindo, né? Acho que esse tipo de coisa não acontece dentro de loja, né? Pois acontece muito, gente. Mas eu acho que eu não tenho aqui na galeria a foto para poder compartilhar com vocês. Enfim, numa próxima oportunidade eu mostro. Então, assim, a minha função dentro do VM, né, num projeto de arquitetura, é sentar com o arquiteto, analisar esse espaço da loja, ver se a iluminação está posicionada no lugar certo, se ela está vindo certa na direção do manequim, do produto. É eu analisar esse layout do mobiliário. O que é o layout, né? Aonde está posicionado cada setor da loja e cada mobiliário. Se a circulação está com o espaçamento correto, se nesse espaçamento entre um mobiliário e outro passa um cadeirante, passa uma mãe com carrinho de bebê. Se a altura desse balcão ela é confortável, tanto para a gente expor um produto em cima, quanto para a vendedora atender, porque eu já vi balcão que dá aqui, ó.
na equipe de vendas, e aí você tem que trabalhar debruçado, ou é muito baixo. Já vi arara e até mesmo prateleira, que é muito baixa, e aí como é que você vai se abaixar para pegar o produto? Já vi gaveta onde vai uma gaveta, um expositor de tapete no chão, ou seja, como é que você vai se agachar basicamente para puxar essa gaveta para mostrar um tapete para o teu consumidor? Então, gente, são esses erros que acontecem assim absurdamente dentro de um projeto de loja que eu tento evitar. Então, por que é interessante você chamar, se você for reformar a sua loja, né? Ou inaugurar uma loja do zero, você ter o profissional de VM junto, porque ele vai cuidar de todos esses detalhes e a gente economiza muito, 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 muito mesmo, tá? A gente consegue prever vários erros no mobiliário que depois eles talvez não teriam mais como ser corrigidos, né? E até mesmo questão de custo, às vezes aconteceu um erro que depois ia ter que refazer esse projeto. Então, o meu foco é sempre esse, analisar, beleza, que produto o meu cliente tem dentro de loja, quantas categorias de produto ele tem, qual a quantidade que ele tem de cada uma dessas categorias, né? Que a gente vai ter que expor, então entender isso. Ele trabalha com calçados também, a gente vai ter que ter um estoque de calçados. Estoque de calçados, a equipe tem que pegar esse produto para atender o cliente, né? Que fica um pé à mostra, geralmente o restante fica no estoque, então não pode ser um estoque longe. Então a gente tem que analisar tudo isso, pensando na funcionalidade da equipe de vendas e do cliente também, né? Então assim, uma arara às vezes aproveita que o pé direito é alto e coloca a arara lá no teto. Gente, nós temos uma altura, sabe, limite, até 1,80, 1,90, às vezes quando é cremalheira masculina. Ok, muito acima disso não tem braço que alcance o produto. E aí o cliente não compra. Por que ele não compra? Ele não tem braço, gente, para ficar alcançando aquele produto. Ele cansa, vocês cansam. Aí vem com a ideia de ficar botando escada dentro de loja para vocês subirem, banquinho dentro de loja para vocês subirem. Eu já vi escada em 2, 3 metros de altura para pegar caixa de calçado no estoque, gente. Vocês têm noção disso, que quer subir 3 metros de altura numa escada e descer com uma pilha de caixa de calçado? Me digam, isso vai funcionar? Não vai. Só que se eu tivesse entrado no projeto de arquitetura, eu ia dizer que isso daí não ia funcionar. Por quê? Porque o VM tá dentro de loja todo dia, então a gente vê o que funciona, o que não funciona. A equipe de vendas também conta muito nesse ponto de entender o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Por isso que eu gosto sempre de trocar ideia com a equipe, tá junto, entender a realidade. Por exemplo, a gente faz só araras, só parede, no centro da loja é uma poltrona linda e maravilhosa, é o espacinho do café e não tem uma mesa para atendimento, ou só tem uma mesa de atendimento. E aí o que acontece? Aonde é que a equipe vai tirar esses produtos da arara e vai colocar? A gente precisa. Então, dentro do VM eu vou sempre posicionando isso. Ok, a gente tem uma certa quantidade de araras, aqui eu preciso de uma mesa de atendimento. Que caminho também que o cliente vai percorrer? O cliente está indo para o caixa, a gente precisa de um corredor de pelo menos 1,20 m. Porque vai ter fluxo de pessoas indo e voltando, precisa ser um espaço longo, né? Por exemplo, assim, básico do básico, caixa e provador. A gente tenta deixar eles afastados, porque são duas áreas que tem muito movimento de pessoas. Se a gente deixa tudo no mesmo lugar, com o mesmo corredor, vai gerar um fluxo de pessoas que vai atrapalhar, sabe? E aí, às vezes, a gente vê em projeto que fica caixa, provador, área do café, o espaço do cliente sentar tomar chimarrão com vocês, tudo no mesmo lugar. Aí você quer passar para ir pro estoque, às vezes é o mesmo caminho ainda, você não consegue, porque tem todo mundo aglomerado no mesmo lugar. Aí chega final de ano, Natal, Dia das Mães, a loja vira um caos. Então, o que a gente faz é justamente isso, gente. É pensar nisso. Que caminho o cliente vai percorrer, que distância eu tenho que manter, quantas araras eu preciso ter nessa loja para expor essas categorias de produto que o meu cliente tem, quantas mesas eu preciso ter, que tipo de produto vai dobrado, para eu ter noção de quantas prateleiras eu preciso ter, que tipo de produto vai pendurado. Porque tem muitas vezes assim, que parece que o projeto ele foi feito brincando de casinha. Eu coloquei 2 araras, daí eu coloquei prateleira, agora mais arara. Aqui vamos pôr um manequim. Tá, mas por quê? Você contou quantos cabides o cliente tem para ir dobrado? Porque eu já peguei projeto que tinha assim 15, 20 prateleiras. Aí eu falei, tá, mas o que vai dobrado? T-shirt, que é fácil de dobrar com o gabarito, principalmente meus alunos que tem meu gabarito de dobras. Tricô no inverno, que é uma peça que a gente não usa muito no cabide, se usa deixa muito pouco porque ele marca e estraga. Jeans vai dobrado também.
Jeans e calças mais de malha. A alfaiataria já dobrada não fica grandes coisas, já não fica uma exposição tão bonita, né? E até um tecido mais fino a gente prefere deixar pendurado. Então vocês percebam que assim, eu analiso primeiro o que eu tenho que vai dobrado, o que eu tenho que vai no cabide, o que eu consigo ajustar aqui dentro desse mobiliário para facilitar, já pensando no produto. É sempre pensando no produto, né? A Aline perguntou qual a medida ideal das araras. Em questão de altura, Aline, se for feminina, eu gosto de trabalhar uma altura ali média de 1,80, 1,70, 1,80. Aí tem que ver, como eu falei, o produto que você tem. Se você trabalha com vestidos longos, você vai ter que medir o produto mais longo que você tem no cabide e ter uma noção se 1,80 é suficiente, porque algumas marcas fazem alguns vestidos até, né, um pouco mais alongados. Ou às vezes no cabide ele pesa e ele também cai um pouquinho mais dependendo do tecido, né? Para masculino, se a gente for querer fazer aquela proposta de colocar camiseta em cima e calça embaixo, vai precisar de uma arara um pouco mais alta, né? Então a gente vai precisar de uma arara ali até uns 2 metros. Mas muito acima disso, gente, eu não trabalho, tá? Porque se vocês fizerem o teste de colocar ali com uma trena e vocês medirem em questão de altura, vocês vão ver que acima de 1,70, acima de 1,80 já fica cansativo. Eu sou alta, tenho 1,70 e assim, gente, acima de 1,80, 1,90 ali de arara, você já quase não alcança. E tem que pensar que o teu cliente às vezes não tem essa altura toda, né? Às vezes nem vocês aí, eu conheço que boa parte das meninas que trabalham em loja acabam sendo mais baixas e aí elas sofrem, né? Então, aí fica lá tentando encaixar, alcançar o cabide na arara, encaixar ele na arara também não consegue, então é uma função. Em questão de arara para centro de loja, eu também não trabalho com arara alta. Centro de loja, eu trabalho 1,30 m para produtos mais curtos. E se você quiser expor calça skinny, né, até um tamanho 40, 42, dependendo do modelo, a altura de 1,5 para arara, tá? Porque menos que isso, daí você não consegue. A de 1,30 não vai dar para expor calça skinny, porque ele não vai dar altura com o cabide. A de 1,5 dá, até um tamanho 40 dá para expor tranquilo, tá? Mas seria assim, para fazer alguns pontos da loja. Questão, gente, de largura, eu já vou adiantar isso pra vocês, que vocês deram informação que tava só lá no treinamento, tá? Mas eu vou dar esse spoiler. Questão de largura, eu também não gosto de trabalhar com mobiliário muito longo, tá? Porque senão a gente fica dando aquela volta assim, ó, gigantesca dentro do mobiliário e a gente não consegue criar layouts diferentes. Como assim layouts diferentes? Se eu tenho uma mesa curta, uma arara mais curta de 1 metro por aí, eu consigo mudar a posição delas. Então hoje eu coloco a mesa com a arara do lado, depois eu trago 2 araras, eu faço elas em L, eu consigo girar esse mobiliário dentro da loja. Agora, se o mobiliário é muito longo, como eu vejo às vezes balcões assim de 2, 3 metros dentro da loja, primeiro que você não consegue nem mexer para limpar embaixo, segundo que você tem que dar uma volta gigante ao redor desse balcão para sair, né, para ir para um lado, para o outro da loja. E você não consegue mudar ele de lugar, você não consegue criar uma proposta diferente, aí tua loja fica ali, congelada, sempre do mesmo jeito. Então eu prefiro trabalhar com móveis menores, em que eu consiga fazer realmente ali uma brincadeira quase de Lego, de mudar, encaixar em posições diferentes, e eu sempre penso nisso, aonde posicionar esse mobiliário? É uma arara mais curta, que eu posso trabalhar do lado de uma mesa, que eu posso trabalhar numa vitrine, que eu posso trabalhar num pilar de loja, então sempre a gente está pensando nessa funcionalidade, por isso que é tão importante você ter um profissional de VM trabalhando em um projeto de loja. Porque aí fala assim, Gisele, eu vou fazer aqui meu projeto e eu vou te chamar só para montar a loja para inauguração. Aí eu chego para inauguração e muitas vezes eu fico de braços atados. Não que eu não consiga resolver o problema de vocês, eu vou fazer a melhor exposição de VM que eu puder com o que eu tenho. Mas eu consigo ver que teriam opções muito melhores para a gente trabalhar, sabe? De aproveitar o mobiliário, até mesmo o investimento financeiro que vocês fizeram dentro dessa loja, tá? Então, o que acontece? A gente tem que analisar isso, porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, loja boutique, com mobiliário super elegante, pintura em dourado, serralheria, boutique, né? Mas aí vai lá e coloca uma arara de 2 alturas. Gisele, o que você tem contra a arara de 2 alturas? Nada, se o perfil da sua loja for esse. Se a sua loja for estilo boutique, a exposição do seu produto não tem como ser igual de uma loja popular. E essa exposição de produto por categoria, arara dupla, no caso, em cima camiseta, embaixo bermuda, é formato de loja popular. Daí, se vocês não conseguirem vender, vocês vão entender o porquê. Porque o cliente está achando que é loja popular. Mas aí eu coloquei toda uma estrutura, espelho, ilustre.
Gente, não é isso que vai trazer o requinte pro seu produto, tá? Eu já consegui fazer muita loja simples, com produto simples, ficar com cara de boutique sim, só na coordenação do produto. Porque o que traz essa imagem, né, que a gente estava falando lá no início do posicionamento de marketing, de conseguir trazer essa visão, né, do posicionamento da sua marca para o cliente através do visual da sua loja, ele não é só do mobiliário. Se você faz um investimento numa arquitetura maravilhosa, mas você não sabe expor o teu produto, você mata inclusive o projeto de arquitetura. Já o VM, ele consegue salvar a sua loja até mesmo num projeto de arquitetura não tão bom assim. Até mesmo com o mobiliário, às vezes, antigo que você tem, a gente consegue dar jeito. Ajusta de um jeito, ajusta do outro. A gente consegue valorizar um produto, como eu falei antes. Um produto que está encalhado na sua loja há anos. A gente consegue vender. Então, vocês entendam que, assim, realmente é um poder dentro da loja, mas tem muita técnica envolvida nisso. Não é simplesmente, eu misturei aqui as cores, eu fiz um degradê, então eu fiz VM. Não fez. Gente, desculpa, mas não fez. Então, essa é a questão, tá, gente? Que a gente trabalha muitas áreas dentro do VM, né? Dentro da loja. E eu não sei também se é só por essa questão de VM, mas por eu ter também já a formação em moda, então a gente consegue entender um pouco de tudo, né? Porque quem chegou às vezes depois fala assim, Gisele, mas eu conheço alguns VMs que não fazem tanto essa questão de projeto de loja, de inauguração, enfim, não tem esse conhecimento que você aplica em projeto de loja. Mas aqui, gente, eu fui estudar arquitetura comercial, tá? Eu não caí de paraquedas e simplesmente estou falando aqui coisas aleatórias. Eu fiz 2 módulos de arquitetura comercial com a profissional de Floripa, que é a Ju, que é sensacional para entender um pouco mais, entender de distâncias, entender de alturas, entender de mobiliários. Tanto que a gente já fez alguns projetos juntas, né? E é sensacional quando você encontra, que nem eu já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais de arquitetura que te dão essa abertura e você executa um projeto assim, gente, sensacional. A questão de equívocos, de erros que acontecem dentro do projeto são praticamente zero, tá? Por quê? Porque tá todo mundo pensando, o arquiteto tá olhando pelo lado dele, eu tô olhando pelo lado do produto, a gente conversa com a equipe para entender o que vai funcionar no dia a dia, a gente olha para os dados que o lojista tem de venda, de estoque, entende o que ele precisa trabalhar, então a gente consegue juntar tudo isso. A Aline perguntando para VM de calçados, como começar? Me contratando. Essa é a minha sugestão, Aline. Aline, primeiro ponto, você vai ter que listar, né, o que você tem de produto. Quantos produtos você vai colocar dentro dessa loja, tá? Vai ter que ter um estoque maior, de estoque de espaço físico mesmo, tá? Porque calçado dá muito volume. Tem que entender se a sua loja vai vender produto mais popular, porque aí até é aceitável deixar a caixa do produto dentro da loja. Mas assim, gente, dentro da loja de uma maneira organizada, tá? Porque se você for vender produto com valor agregado e você encher a tua loja de caixa de calçados, já queimou, tá? Então, caixa de calçado dentro de loja, ela só é aceitável em loja popular. Se for uma loja com valor um pouco mais, um ticket um pouco mais alto, não tem isso. Investir, conta a quantidade de produtos que você vai ter também dentro de loja e já investe naqueles expositores para dar movimento nos calçados, para não ficar tudo posicionado do mesmo jeito, isso é básico. Já estamos negociando. E tem que analisar também essa questão do mobiliário, porque às vezes a gente vê prateleira muito baixa e aí tem que pensar, no inverno você vai vender, por exemplo, bota cano alto, porque aí tem que ter espaço para essas botas, porque acontece de fazer só prateleira baixa, porque boa parte do ano a gente vende tênis, rasteirinha, salto, que é mais tranquilo, e aí chega inverno e não tem onde expor as botas também, né? Então eu diria que nessa questão de projeto para calçados, agora no início, você não vai ter tanto a questão dos dados para poder se basear aonde posicionar cada estilo, se você for trabalhar masculino, feminino, infantil, enfim, né? Mas você vai conseguir ter uma noção já pensando nos tipos de produto. Então, por mais que não tenha ainda definido, o importante é pensar nisso, que você consiga girar os produtos depois dentro da loja, né? Se você precisar vender mais uma categoria que outra, trazer mais para frente, levar isso mais para o fundo da loja, próximo do caixa, enfim, essas estratégias que a gente usa.
e ter essa visão de que você vai precisar analisar realmente a altura desses produtos, ter os expositores ali para você trabalhar uma movimentação diferente, pensar que por se você tiver várias prateleiras, talvez vá precisar de uma iluminação em cada uma das prateleiras, né, que seja uma fita de LED, porque talvez só a luz de cima não vai ser suficiente, né, a menos que coloque um spot vindo em diagonal, né, para as araras, mas ainda assim talvez não seja suficiente, então na hora de montar a iluminação tem que analisar isso, se vai ser suficiente. E é esse o ponto, gente. Eu pensaria também naqueles nichos soltos, que você consiga posicionar tanto na vitrine, dentro de loja e criando aqueles blocos, sabe? Você sabe aqueles blocos que a gente usa na vitrine, né? Aqueles tipo de MDF, enfim, que você pode fazer em qualquer formato. Pra trabalhar também, eu acho que seria de início isso, assim. E talvez, assim, dar um filtro, dependendo do que você for trabalhar, pra também não abrir muito leque. Porque a gente acha, às vezes, que, não, porque eu vou vender tal coisa, eu tenho que vender tudo. Não precisa vender tudo. Também dá pra deixar um pouco de mercado pros concorrentes, tá, gente? A gente não precisa fazer tudo. Eu mesmo, dentro do VM, o meu foco principal, ele é confecção. E eu entro um pouco em calçados, porque eu já trabalhei em loja de calçados também, né? Foi a última empresa que eu trabalhei como CLT na vida. Mas o meu foco, ele é principalmente para confecção, porque eu sou formada em moda, né? Já atendi outros segmentos? Já atendi outros segmentos. Até mesmo assim, confecção adulto. Vocês não me veem falando aqui muito de VM infantil, né? Porque não é meu foco de atendimento. Vocês também não me veem falando muito, por exemplo, sobre visual merchandising para moda íntima, que também não é muito meu foco. Se eu tenho cliente que tem esse produto, ou se aparece algum cliente para essa área, eu dou esse suporte, eu atendo, mas não é o meu foco principal. O meu foco principal é confecção, né? Então, assim, no caso ali de calçados, como eu já tenho essa experiência de ter trabalhado em loja de calçados, de ter feito VM, já tive outros clientes também que tinham calçados, já prestei esse serviço, ok, né? Eu consigo atender. No treinamento vai ter ideias para vitrine também? Aline, a última aula a gente vai falar sobre vitrinismo, mas eu não sei se você tinha já entrado quando eu tava falando disso. O foco, ele não vai ser de decoração, para cenografia de vitrine. Talvez tenha imagens lá que tenham exemplos, enfim, mas não vai ser o foco a gente ficar falando sobre decoração. A gente vai falar sobre posicionamento de manequim, a gente vai falar sobre coordenação de look para vitrine, a gente vai falar um pouco sobre iluminação para vitrine. Eu não vou abrir o leque para iluminação geral de loja, gente, porque é muita coisa, tá? Aí vai faltar tempo. Mas a gente vai falar um pouco de vitrine também, porque a vitrine, gente, o posicionamento dos manequins, eu já fiz até uma sequência de stories esses tempos atrás, não sei quem viu, eu posso daqui uns dias repostar também, ou vocês podem me pedir depois também que eu faça um compilado em caminho para vocês. Ele também faz total diferença, tá? Geralmente a gente acaba posicionando o manequim sempre na mesma posição, todo mundo soldadinho, retinho um do lado do outro, e vocês vão ver que da mesma maneira que com o mobiliário e o produto a gente transforma a loja, o posicionamento dos manequins também muda, né? Então nessa questão ali de looks para vitrine e tudo mais, vocês vão ver que dentro da própria coordenação de arara, lá dentro do VM, vocês já vão ter infinitas ideias para trabalhar na vitrine. Eu sei que tem gente que também bate cabeça, né? Quebra a cabeça na hora de montar a vitrine. Então, o nosso foco principal, ele é esse, assim, você até mesmo estruturar dentro da loja ali a tua coordenação de produtos, para que quando você for montar a vitrine, você já tenha várias opções, né, de looks prontos, de combinações de cores, para facilitar a tua vida na montagem da vitrine. Aí você vai ter diferentes maneiras de expor com os manequins, você pode pensar numa proposta talvez de realmente criar um cenário para sua vitrine, dependendo da época do ano, trazer pelo menos um elemento ou outro, um contexto para essa proposta, mas o ideal é isso, que a gente consiga fazer essa ligação e mostrar na vitrine um pouquinho do que você tem lá dentro de loja, né? Um pouquinho de categoria de produto, um pouquinho de estilo que você trabalha dentro da loja. Então, tudo isso a gente vai dar essa direcionada no treinamento também. Olha só, mais um dia que eu falei que não ia fazer live longa. Meu Senhor amado, gente. Eu quero ver semana que vem eu ter voz para aguentar o tanto que eu vou falar. Então, assim, gente, Ah, querida! Gente, a Aline já foi minha aluna, a gente já fez treinamento de VM na prática, a gente reinaugurou uma loja juntas também, me ajudou um monte, foi meu braço direito, a parte de calçados, assim, ela levou sozinha, porque a gente tava com o tempo reduzido, eu fiquei na parte de confecção e ela ficou na de calçados, e assim, ó, eu não precisei botar a mão em nada na de calçados,
né? Ela falou que aprendeu muito, tudo que sei do VM de confecção foi comigo, querida. Mas ela arrasou na confecção, ela já mandava muito bem, mas eu lembro que da reinauguração, a parte de calçados ela sustentou. Porque, gente, o dia a dia, assim, reinauguração de loja, inauguração de loja, o bicho pega. Então a gente tem ali 500 profissionais às vezes trabalhando ao mesmo tempo. Nesse caso a gente tinha marceneiro, eletricista, tudo acontecendo ao mesmo tempo, prazo para você entregar tudo. Só eu fiquei dentro da loja até 10 da noite. As meninas ainda ficaram mais, pra vocês terem noção. E é bom porque a Aline pode até confirmar que quando eu tô dentro de loja, gente, ó, o bicho pega. Eu não abandono vocês até eu terminar. A gente terminou, montou vitrine, a Aline fez parte de calçado, eu fiz confecção com o restante da equipe. E aí a gente finalizou, ficaram ali os últimos detalhes. Mas dentro do treinamento, gente, é interessante por isso que eu vou passar para vocês esse guia para que vocês consigam aplicar em loja. Como eu disse antes, caso você seja de alguma cidade próxima, enfim, que a gente consiga executar presencialmente, eu vou até vocês depois também. A gente marca uma assessoria, marca um treinamento prático com vocês também, caso vocês sintam necessidade, mas eu estou aqui, garantindo para vocês que com o treinamento, com o conteúdo, vocês conseguem sim aplicar em loja, até porque eu dou esse suporte depois online aqui para vocês também. E, inclusive, já montei loja até lá no Rio Grande do Sul, gente, por videochamada, tá? Reunião e coordenação de produto. Então, não tem desculpa. Quem me dizer que não dá, tenho provas que dá sim. Que eu assumo esse BO que dá sim. A Aline falou, meu Deus, fora os perrengues. Sempre tem. Eu tô pensando em começar a fazer um diário, gente. Diário das obras, tá? Mas eu gosto muito, assim. É algo que eu realmente me apaixonei. Trabalhar com reforma e reinauguração de loja. A parte dos treinamentos eu não preciso nem falar, né, gente? Porque eu amo estar aqui. E eu gosto realmente de compartilhar. Porque eu vejo assim, por mais que eu tenha esse conhecimento... eu não tenho receio de passar isso pra vocês, de pensar, nossa, mas alguém vai aprender comigo, e não tenho esse medo, tá? Não porque, eu sou a melhor de todas, muito pelo contrário, eu tô sempre evoluindo, claro, nisso, mas porque eu sei que tem muito campo, tem muita oportunidade. Eu acho que assim, os clientes que me contratam também, eles não me contratam simplesmente porque eu faço um trabalho de VM, eles me contratam porque eles se identificam comigo, porque eles se identificam com a minha didática, com a maneira que eu entrego o meu trabalho, da mesma maneira que vão se identificar às vezes com outro profissional, e tá tudo bem. A gente também é assim, não é? A gente também não compra de diversos lugares que vendem o mesmo produto, porque a gente se identifica com a pessoa, então, tá tudo bem. Em relação a conteúdo, eu sempre vou poder entregar o máximo que eu puder para vocês. Você tem alguma planta para indicar? Planta mesmo? Planta verde, folhagens, assim, para vitrine? É isso? Dá certo para o segmento de moda masculina? Macedo, se você tá falando da questão do treinamento, sim, tá? O treinamento ele vai ser confecção masculina e feminina, tá? E a gente aplica assim em todas independente do segmento. Para vocês terem ideia, gente, até mesmo o mercado aplica visual merchandising. É só porque a gente não sabe, tá? Vocês acham que o setor de padaria e açougue fica no fundo do mercado por quê? Vocês já pensaram nisso, gente? Algum dia vocês já analisaram lojas maiores de departamento? Vocês já pararam para analisar mercado? Vocês já notaram isso? No caso do mercado, padaria e açougue é item de necessidade que o pessoal mais busca, basicamente, dentro do mercado. Então, se a gente deixasse isso na frente, o cliente não ia até lá no final, não ia passar por vários produtos que talvez ele não esteja precisando, mas que ele vai acabar comprando. Questão de produtos de cesta básica também ficam para o final da loja. Também é estratégico. Aquele molho de tomate pendurado na seção de massas é estratégico. Aquele carvão próximo à área ali do açougue, né, é estratégico. Aquele salgadinho próximo à área de bebidas é estratégico. Aquelas balinhas que estão próximo do caixa é estratégico. Que vocês compram toda vez. Então, essa é a questão. Aquelas pontas de gôndola não precisa nem falar, que é mais do que estratégico, né? Que é o produto que eles querem dar foco dentro do mercado. As marcas, a briga é bem grande, né? Por espaço. Geralmente, marcas com valor mais agregado, mais conceituadas, vão estar na altura dos olhos. Produtos com valor mais acessível, marcas não tão conhecidas, ficam na parte inferior. Produto para criança, geralmente a gente posiciona onde?
parte inferior para a criança alcançar. Então, gente, se vocês forem analisar bem certinho, quando a gente trabalha o VM, o cliente não compra porque ele escolheu comprar, ele foi influenciado totalmente a comprar. A vitrine é bem grande. E a gente teria que analisar qualquer coisa, depois me manda no WhatsApp, lá no link tem a bio depois da live, e a gente analisa certinho questão de planta, enfim, o que você poderia trabalhar. Acha legal artificial. Então, eu ia comentar isso, por isso que eu pedi a foto da vitrine, porque se você tem muito sol batendo dentro dessa vitrine, vai virar meio que uma estufa. E aí eu não sei se uma planta natural daria certo, aí teria que analisar as possibilidades. Eu amo planta, não sou a maior conhecedora de plantas, mas aí a gente teria que analisar isso, sabe? Se é uma planta que ela vai ficar num ambiente com muito sol, se ela não vai queimar, se talvez não vai ficar como se fosse uma estufa, se a vitrine é fechada. Porque às vezes tem tanta... esse shopping é mais tranquilo. Porque às vezes tem tanta opção também de planta artificial que parece natural, que às vezes vale a pena, sabe? Investir em uma que você consiga trabalhar. Meu Deus, gente, já falei demais. Mais uma vez. Vocês têm mais alguma dúvida, gente, para vocês encaminharem? Me envia sim, me envia depois a imagem da vitrine e a gente conversa certinho. Vocês aproveitem, gente, porque eu falei pra vocês que essas lives estão sendo tipo consultoria. Eu não tô cobrando de vocês pra vir aqui falar de VM e responder as dúvidas de vocês, mas eu quero vocês no treinamento de semana que vem. Inclusive, o treinamento tá R$349. Mas pra quem entrar na lista de espera, que depois vai ser o nosso grupo de comunicação do treinamento, até na sexta-feira vai estar por R$299. Esse é um valor, gente, que nem a minha consultoria é esse valor, tá? Mas como a gente vai fazer uma turma maior, como é online, então assim, tô esperando vocês. A Aline já falou que vai comprar, já tá lá no grupo. Tem mais gente que eu vi que tava na live que também já garantiu a vaga. E assim, as inscrições, então, elas vão até domingo, até segunda, beleza? Só que, né, até a véspera ali do treinamento, que começa segunda, dia 5. Porém, lista de espera com desconto é só até sexta. Então, eu vou colocar depois na sequência também, vocês não perdem tempo, porque eu já tô estendendo. Eu ia fazer só até dia 31, é hoje, né? 30 ou 31, gente. Tô perdida. E eu vou estender. Eu vou até sexta, vou emendar. Mas assim, só, tá? Depois também não tem choro. Então, depois se vocês pagarem a mais... E o treinamento tem como parcelar, como eu disse lá no início da live, lá no site você consegue parcelar até em 12 vezes, se for o caso. Então o valor vai ficar bem tranquilo para vocês. As aulas são ao vivo, mas depois eu vou subir elas para a plataforma, então vai ficar gravado também, vocês vão conseguir ter acesso. O material que a gente trabalhar no treinamento, eu vou enviar depois lá no grupo para vocês também, então vocês vão ter esse material de apoio, vão poder revisar. Embora se vocês forem como eu, que lembram mais as coisas anotando, vão pra aula com caderno e caneta, tá? E vai ter o guia também, né? Todo dia ali o checklist, o que vocês precisam fazer pra vocês irem executando. E durante o dia a gente vai trocando ideia lá no grupo e eu vou auxiliando vocês nessa questão também, tá? Então, o treinamento vai ser do dia 5 ao dia 9, às 7h30 da noite. Horário de terminar, eu tô estipulando 1h30, 2 horas de aula, mas não posso garantir, né? Porque se vocês conversarem como eu, vai longe. E se a minha voz aguentar, tá? Vou ter que treinar semana que vem. Mas, gente, eu acredito que seja isso, tá? Amanhã eu não consigo fazer a sequência de lives. E acredito que na sexta talvez não. Mas esse final de semana eu vou ter um evento bem bacana que eu vou participar. Então, vocês vão poder acompanhar pelos stories. Que eu vou estar realizando um trabalho bem interessante. Vai estar bem corrido, mas eu vou tentar fazer uma caixinha de pergunta e responder algumas perguntas para vocês também, tá bom? Qualquer coisa vocês podem ir me encaminhando em inbox ou, né, nas caixinhas quando eu coloco, que eu vou auxiliando vocês. E quem tá aqui na live, na sequência eu vou postar o link da lista de espera e eu espero vocês lá pro treinamento de semana que vem, tá bom? Pra quem nunca aplicou VM, pra quem tá aí, cheio de produto na loja parado, tá precisando melhorar o layout, tá precisando vender mais, tá precisando melhorar a coordenação de produto, vitrine, não perde esse treinamento que eu não tenho certeza de quando eu vou conseguir abrir turma de novo, tá, gente? Então, acho que é isso por hoje. Beijo, gente. Até a próxima. Bom descanso pra vocês.